Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos a educação do espírito à luz do Consolador. E estamos vendo o tema justiça, que Pedro Camargo Vinícius nos traz no livro Na Escola do Mestre. E ele traz ricos apontamentos que nos auxiliam a compreendermos que não somos vítimas, que a justiça se cumpre e nos ajuda a perceber ali situações que estamos vivendo ou que vemos as pessoas viverem e que fica muito claro que a justiça se cumprindo. Então ele vai dando exemplos, vai nos orientando para que a gente veja em situações que a vida nos traz, situações que vivemos no seio de família, no trabalho, né? Onde quer que a vida nos chame, nos coloque, cumprimentos de justiça, né? Consequências que vamos construindo no decorrer das nossas experiências. Vamos pegar então mais ou menos no trecho onde paramos? Onde, pois, há justiça? Esse caos onde tudo parece confuso e obscuro é precisamente a expressão da indefectível justiça que se cumpre. É a expressão de uma esplêndida harmonia surgindo de todas estas desconcertantes desafinações da grande orquestra da vida. Não há vítimas no meio de todas estas aparentes anomalias. Os olhos do corpo veem vítimas, quando os da alma não funcionam. Abertos estes, quer dizer, os da alma, a mais perfeita justiça se revela à luz da nossa razão. Fechem-se os olhos da carne e abram-se os do espírito. Ver-se-á na vítima de hoje o algoz de ontem. O homem é o senhor do futuro, mas escravo do passado. Resgata-se no momento atual a dívida de outrora. Nós somos de ontem e o ignoramos, pois a nossa vida na terra passa como uma sombra, disse Jó. Os nossos sentidos observam a parte destacada do todo. Eis a ilusão. A sabedoria do espírito, ligando o passado ao presente, abrange o conjunto, a realidade, a vida no amálgama das múltiplas existências. Então, é preciso que sintamos com esses olhos de ver, né, essa ligação entre as encarnações, como um amálgama, né, que junta ali esses elos. E aí compreenderemos as razões das nossas existências, aqueles porquês que ainda trazemos, determinadas situações que muitas vezes não alcançamos as razões, nem sempre encontramos neste momento, nesta encarnação, né? E é importante, então, desenvolvermos esse conhecimento, essa sensibilidade, porque ficou muito claro que os olhos da carne não percebem isso. É preciso que nos voltemos, que voltemos o nosso olhar com o olhar do espírito. Aí compreenderemos esse elo forte que nos dá, sim, a possibilidade de construirmos o nosso futuro. Estamos sempre dizendo, somos os construtores das nossas vidas. Depreende-se então que o futuro está em nossas mãos, mas não podemos nos esquecer que o passado sempre se faz presente. E temos que ajustar essas questões, né? Estamos num planeta de reajustamento. Aqui se conjuga o passado com o presente. Dessa conjugação resultará o futuro que nos espera. E tudo se processa sob o império da justiça que rege o destino.
Na diversidade está a unidade. Da combinação de sons divergentes resultam sublimes melodias. Nas desigualdades sociais está a sanção da justiça, de acordo com a velha profecia de Isaías. E ele vai citar então a profecia de Isaías que encontramos no Antigo Testamento. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e outeiro serão arrasados. Os caminhos tortos far-se-ão direitos, e os escabrosos planos, e assim todo homem verá a salvação de Deus. Nossa, voz do que clama no deserto, né? No deserto dos corações. Então os profetas, eles clamavam, eles prepararam o caminho de Jesus, né? Mas se pensarmos, quando eu li essa passagem agora, lembrei logo de João o Batista, que foi um profeta, precursor direto do Cristo, porque inclusive conviveu com ele como primo de Jesus. E ele é a voz que clamava no deserto. Isaías cantou isso lá atrás, voz do que clama no deserto, porque ele trabalhava esses ensinamentos de Jesus lá no deserto, né? Próximo ali ao Rio Jordão, era lá que ele reunia aqueles discípulos que bebiam dos seus ensinamentos, né? Aguardando a vinda do Messias, aguardando a vinda de Jesus. Mas havia muitos que não eram alcançados por este clamor de João Batista, né? Por isso que seria como uma voz que clama no deserto. Ele estava realmente no deserto, na Judéia, mas ao mesmo tempo podemos entender que o nosso coração se faz tão árido como um deserto, né? Mas ao mesmo tempo temos que pensar que no deserto os judeus, os hebreus, desde aqueles tempos, construíam maravilhas com as suas ricas plantações, né? Com aquela agricultura que ainda é tão viçosa. Então, o deserto das almas, mas sempre vai florir, como aquela flor no pântano, o lírio no pântano. Pensemos e vamos regar o nosso coração, que ele esteja sempre regado com o suor das lutas, porque isso nos engrandece, que possa essa terra ser adubada, fortalecida e dê frutos com o suor do nosso trabalho íntimo. E vamos indo. Esse vaticínio se cumpriu outrora. Exatamente, olha, esse vaticínio se cumpriu outrora com o advento do Batista, que é o João, o precursor do esperado Messias, e cumpre-se nos tempos modernos, através do advento do Espiritismo, cuja missão é rememorar as palavras do Cristo de Deus, trazendo à tona o seu Verbo, fonte eterna das revelações divinas, fonte inesgotável, donde emana sempre fresca e renovada a água viva, que mitiga a sede de luz dos que espiam suas culpas no cárcere escuro da carne. A propósito de como se executa a justiça na sociedade humana, assim se exprime um grande sociólogo contemporâneo. Não pense nunca, fulano tem mais do que merece. Jamais exclames, injustiças da sorte.
Em verdade te afirmo que não há fiel, que não há balança de precisão mais delicada e perfeita que a da justiça distributiva. Deus não tem que intervir nas sanções dos atos humanos. Cada ato leva em seu germe o prêmio e o castigo. Como em cada bolota está o azinheiro ou o carvalho com todas as suas possibilidades, sua majestade fronde, flores e até os pássaros que se aninham em seus ramos. A força invisível que distribui os bens e os males é uma lei. Assim como é impossível que se equivoque a lei da atração universal, assim também não é possível que esta portentosa lei incida no mínimo erro. Quando Newton formulava já em mente seu famoso princípio, que é a lei da gravidade, ali ao cair da maçã, então, quando Newton formulava já em mente seu famoso princípio, parecia que determinados movimentos dos corpos celestes não se ajustavam àquele princípio. Onde o engano? Na lei? Na rebeldia dos astros? O erro estava nas observações, nos cálculos das distâncias, em certas medidas terrestres inexatas. Retificados esses cálculos e essas medidas, verificou-se que a lei era infalível. Pois assim é a justiça distributiva. Nosso olhar, nossa observação, nosso juízo, nosso compasso se equivocam constantemente. Ela, a lei, com L maiúsculo, ela nunca. O que nos acontece é precisamente o que deve acontecer, e o universo inteiro não esmagará sem razão a mais pequenina formiga. Eis aí, numa síntese poética, como se executa em cada um de nós a indefectível justiça. Somos os arquitetos do nosso destino. Trazemos conosco, perfeitamente encadeadas, as causas e os respectivos efeitos que determinam tudo o que nos acontece. Tal como a semente encerra em seu âmago oculto, pelos tegumentos, os germes, donde procede a árvore com os seus ramos, folhas, flores e frutos. O Espiritismo não acena com fantasia visando a fazer prosélitos e atrair seguidores. Esta não é a proposta do Espiritismo. Kardec deixa muito claro que o Espiritismo não veio para aquele que já encontrou um caminho, que está evoluindo no caminho escolhido. Porque de uma forma ou de outra, amanhã ou depois, ele alcançará esses entendimentos que essa doutrina nos escancara, nos aprofunda, né? O problema é estar nesse caminho abençoado de crescimento. Então, o Espiritismo veio para aqueles que estão em busca, para aqueles que ainda não alcançaram as explicações, as reflexões, que quando estão lendo o Evangelho, param em algumas passagens porque não conseguem alcançar aquele ensinamento, como aconteceu com Eurípides Barçanufo, que com certeza já comentamos em outros momentos, que o Eurípides Barçanufo, que teve aí uma caminhada expressiva no seu tempo aqui enquanto encarnado, quantos benefícios ele trouxe para a doutrina quando tornou-se espírita, o quanto ele se ligou à educação do espírito, inaugurando a primeira escola espírita aqui
no Brasil, lá em Minas Gerais, em Sacramento, o Colégio Allan Kardec, mas ele, falando nele, ele era de família muito católica, e mesmo trazendo muitos conhecimentos, porque o espírito traz a sua bagagem, mas o esquecimento do passado deixa abafado até que ressurge o entendimento, né? Então, ele seguiu ali a crença da sua família, mas ele conta que quando ele lia ali as bem-aventuranças sobre a justiça, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão aliviados, né? Tudo aquilo que as bem-aventuranças que faz parte do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao 7 em Mateus, ele não conseguia entender a justiça de Deus, né? E ele lia, não alcançava a resposta, mas assim mesmo ele continuou católico, né? Abraçando ali a sua crença, a crença da família, até que seu tio, médium, em Santa Maria, que é uma cidadezinha perto, a uma certa distância de Sacramento, não tão perto assim, eles iam a cavalo, né? Mas esse tio, então, com a sua mediunidade, ali o grupo junto dele, começaram a estudar, a experienciar as comunicações entre os mortos, os chamados mortos, e os vivos através dos médiuns. E esse tio, né, que era cético, nem era católico, ele acabou se convencendo às realidades, à realidade que se impôs, a realidade se impôs diante das experimentações que ele vivenciou. E ele quis levar isso para o sobrinho, para o Eurípides. E Eurípides se armou ali, né, porque era católico, e quando vinham notícias ali do tio, ele achava que o tio estava enlouquecido, até que o tio percebeu, é o senhor Mariano. Ele percebeu que não haveria argumento, porque Eurípides era muito inteligente e ele desconstruía todos os argumentos com a sua lógica ali. E o tio, uma pessoa mais simples, não tinha como argumentar com ele. Então, o tio chega naquele dia, naquela noite ali, com um livro, um exemplar do livro Depois da Morte de Leon Denis, e entrega nas mãos do Eurípides. Eurípides passa a noite toda lendo e acorda totalmente diferente. Já não era mais o Eurípides da véspera, mas para que aquilo se concretizasse, ele passa o dia relendo todo o livro, porque ele leu à noite e passa o dia relendo. A partir dali, não havia mais como ele continuar no catolicismo, embora o seu carinho, né, por toda aquela crença que é tão importante, a crença que nos conduziu, né, na infância, na juventude, que nos abriu as portas, e muitos permanecem nessa crença e se sentem muito bem. Outros já sentem necessidade de mais respostas, né? E quando ele acabou esse livro, ele estava totalmente modificado. Então, é isso que, voltando aqui ao tema, que o propósito do Espiritismo não é atrair prosélitos, é atrair, abrir a porta, oferecer, aliás, porque a porta não é aberta, quem abre somos nós, né? É oferecer a oportunidade de respostas que alcancem mais aos questionamentos àqueles que estão em busca, que era o caso de Eurípides, na verdade, né? Mas não de atrair prosélitos, tirando as pessoas de suas crenças, quando elas já estão, quando elas se sentem bem naquela forma de crer, naquela forma de praticar a sua fé. Fazer isso é faltar com a caridade, porque muitas vezes joga-se muitas dúvidas naquele que se sentia bem naquele caminho escolhido, né? Então, Kardec frisou muito sobre os prosélitos. Mas achando aqui
onde paramos dos prosélitos. O Espiritismo não acena com fantasia, visando a fazer prosélitos, ou seja, prometendo coisas que não cabe ao Espiritismo ou que ele não pode trazer, né? Na tentativa de atrair mais pessoas que o sigam. Ele mostra a verdade tal como ela é. É, pois, como afirma Jesus, só a verdade vos libertará. Aquilo que o homem semeia, disse Paulo, isso mesmo colherá. Com Deus não se faz conchavos, nem arranjos, nem negociações. Deus está na imutabilidade da lei. A Ele devemos gratidão, respeito e obediência. Não se anulam os efeitos das causas que criamos, nem podemos alterar o curso natural dos acontecimentos que conosco se relacionam. Devemos, sim, nos preparar para recebê-los, tirando das experiências do presente os elementos para formarmos um futuro melhor. É por isso, aliás, é por ser assim, o inigualável Mestre nos aconselha. E por ser assim, o inigualável Mestre nos aconselha. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Isso quer dizer que devemos procurar conhecer a justiça de Deus através da manifestação das suas leis, pois só assim decifraremos os enigmas da vida e do destino na parte que nos diz respeito. Ao terminar, dirijamos um apelo ardente aos nossos irmãos do alto, e aos de baixo, aos que pairam vitoriosos nas regiões da luz e aos que porfiam e lutam nas camadas inferiores da imensurável estrada da evolução anímica e evolução da alma. Aos de cima, aos nossos irmãos maiores, pelo saber e pela virtude, direi assim: irmãos, que vos achais muito acima de mim, não vos invejo, admiro-vos. O estado superior que ora desfrutais é um incentivo para mim. Quero imitar-vos. Vou esforçar-me, serei diligente, operoso e perseverante, pois sei que assim, por este caminho, galgarei um dia a esfera luminosa que habitais, tornando-me tal como ora vos vejo. O sentimento que me despertais é de emulação. Ao contemplar-vos, experimento um grande anseio de escalar as alturas, subindo a simbólica escada de Jacó, por onde vos elevastes. Sei que minha sorte vos interessa e que o meu desejo é também o vosso. Ajudai-me. Então, essa é a rogativa dele àqueles que estão em condições melhores. E ele continua para finalizar o seu tema justiça. Irmãos meus, que vos encontrais abaixo de mim na escada da vida, não vos lamento, nem vos desprezo. Já fui em tempo o que ora sois. Na criação não há privilégios. Todos os seres têm capacidade e aptidões para lutar e vencer, progredir e melhorar. Em cada átomo do universo, o Supremo Artífice esculpiu esta legenda: crescei e multiplicai-vos. Entre o verme e a estrela existem pontos de contato. Nenhum ente, por mais mesquinho que seja, está esquecido do seu Criador. Vós que sois aves, que não semeais nem ceifais,
que não tendes celeiros nem despensas. Não é verdade que Deus vos alimenta? Vós que sois lírios, que não sabeis fiar nem tecer. Não é certo que vossa indumentária é mais bela e mais custosa que as dos áulicos de Salomão? Todos vós fazeis parte da estupenda e maravilhosa orquestra da vida. O canto do rouxinol é tão necessário ao concerto universal como o pensamento de Newton. Nada, pois, de revoltas, nada de desânimos. Eu me interesso pelo vosso bem. Quero ardentemente o vosso progresso, pois sereis um dia o que eu sou na atualidade. Creio piamente no vosso aperfeiçoamento e na vossa marcha ascensional. Creio na evolução que se opera através da cadeia imensa das existências sucessivas, porque creio no Autor da vida e confio na sua justiça. Belíssimo e profundo aprendizado. Reflitamos muito para conseguirmos coordenar as nossas vidas com mais segurança. Lembrando sempre que se há um passaporte que todos temos, é um passaporte que ainda não foi carimbado não, porque estamos aqui. Mas mais dia, menos dia, né? Cada um de nós no seu tempo, carimbarão o nosso passaporte e empreenderemos a viagem de volta, né? Então, nos preparemos para termos em mãos as bênçãos do aprendizado renovador que renova a nossa fé, a nossa confiança e as nossas esperanças. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos envolva em sua paz. Que fiquemos em paz.